cumpridores que somos, não é mesmo? Vamos iniciar aí o nosso Conecta. Primeiramente, queria agradecer a participação de todos. A gente, como todo ano, nosso departamento faz aí o plano de melhoria para automação de ERP. A ideia esse ano é que a gente faça novamente. E a gente vem aí com um plano muito mais robusto, muito mais interativo e muito, muito legal, que eu acho que vai trazer muitas mudanças significativas, tá? A Amandinha, ela vai fazer toda a parte de ambiente de teste, o K, ele hoje é o responsável pelo nosso CRM, dando todo apoio e suporte junto com a Jane. Então, qualquer dúvida, qualquer necessidade, ele também aí é o ponto focal de apoio. Deu um erro, preciso olhar a ferramenta, tem alguma coisa que não está rodando, também eles que fazem aí nosso apoio e nosso suporte, tá? O K vai fazer uma abertura junto com vocês e depois a gente segue aí para o ambiente de teste. O que eu queria muito pedir para vocês? Que vocês prestem atenção, que vocês anotem as dúvidas, que vocês tirem as dúvidas. Esse é um momento muito rico para a gente aproveitar e não deixar nada para depois, tá? Vamos seguir todo o processo que a gente segue, é o Conecta, depois segue um comunicado e depois a gente também vai ter o vídeo do BExpert para poder apoiar a todos. E esse Conecta também fica gravado, certo, Jade? Então, tá ótimo. Certíssimo. Também estamos por aqui, eu vou acompanhando o chat, tá bom? Fica à vontade aí, Cá. Bom dia, gente, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, sou o Kaique, gerente de distribuição, e assumi aí recentemente a parte de CRM, como a Ju comentou, junto com a Janiele, que está aqui no call comigo. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a Salesforce, processos e tudo mais, a gente está disponível dentro do Lecom via chamadas ou também via chat, se vocês precisarem. E aí a gente trouxe uma novidade, né? O ano que vem a gente comentou muito nos encontros de vendas sobre as novas tarifas LRA, que também faz parte aqui do time de distribuição, então acabou juntando as tarifas LRAs aqui da criação junto com o time de distribuição e a absorção do time de Salesforce, então a gente fez uma grande mudança aí, principalmente no preenchimento de RFP. Mas antes da gente entrar no ambiente de Salesforce, que a Amandinha vai mostrar para vocês como vai funcionar o novo processo, a gente queria só deixar todo mundo na mesma página em relação ao que é uma tarifa LRA, o que não é, o que pode ser feito, o que não pode. Então, vou pedir só para a Jane compartilhar a tela, que eu preparei um PPT curtinho aqui, só para a gente deixar todos na mesma página. A gente comentou muito nos encontros de vendas, quem teve oportunidade, então é um PPT bem parecido. E a gente também trouxe muito feedback de vocês durante os encontros, em relação às tarifas, como visualizar, nome da categoria, taxa de serviço. Então a gente conseguiu colocar boa parte dos insights de vocês dentro dessa automação, dentro do Salesforce. Só tá no modo de apresentação. Coloca o modo de apresentação. Peraí, gente, problemas técnicos aqui. Bom, enquanto a Jane está aqui fazendo só o compartilhamento correto, para deixar vocês todos na mesma página. A partir do próximo ano, a gente vai ter duas tarifas LRAs. O que são tarifas LRAs? São tarifas Last Room Available, ou seja, você tem que deixar aquela tarifa aberta até o último minuto, até a sua disponibilidade esgotar daquela categoria de quarto. Então, tem algumas empresas que exigem esse tipo de negociação quando você preenche uma RFP. Até o ano passado, a gente não tinha essa diferenciação de tarifa. A gente fazia tudo dentro de uma tarifa negociada. E aí a gente teve alguns problemas aí ao longo dos últimos anos, onde a empresa fazia uma auditoria das tarifas abertas e numa condição LRA, e quando ela encontrava a tarifa dela fechada, ela notificava a gente. E em muitos casos, a gente recebeu até notificações e multas de algumas unidades. Então,
levando isso em consideração, a gente pensou aí como melhorar este processo para o ano que vem, para vocês terem uma melhor gestão do que é uma condição LRA e o que é uma condição não LRA. Aqui tá aparecendo pra mim. Assim. Gente, compartilhei aqui que estamos com problemas técnicos. Eu apanho desse Google todo dia. Eu não vou conseguir ver o chat de vocês. Então, aqui mostrando a parte de tarifas LRA e não LRA, que eu comentei. Então, elas são dedicadas a empresas que precisam ter até o último quarto disponível na tarifa. Ela não pode ser fechada apenas nos períodos de blackout. Oi? Vou apresentar. Fica mais fácil. Você alterou o PPT? O seu áudio está picotado, e se você não alterou o PPT, a Amandinha pode compartilhar também, não tem problema. Compartilha então para mim, Mandinha, por favor. Porque o seu áudio está ficando picotado, acho que a internet do corporativo deve estar um pouco baixa. De comunicação, de conexão. É o que o Google faz com você. Então, mas enquanto a Mandinha vai compartilhando, eu vou continuar aqui a linha de raciocínio para a gente não demorar. Então, as tarifas LRAs vão ser 2 tarifas o ano que vem. Elas foram construídas no exercício do tarifário que a gente fez no mês passado, e elas derivam das tarifas não LRAs, em 10%. Então, se você tem uma NEG 1 a R$300, a sua LRA 1 vai ser 10% mais cara que essa tarifa. O porquê que a tarifa é mais cara? Porque como ela tem uma condição de venda até o último quarto, ela precisa ser mais cara, porque você garante para aquele cliente uma tarifa aberta até o seu último quarto. Você não pode fechar a qualquer momento. Então, por isso, na nossa estratégia de construção do tarifário, a gente considerou ela mais cara que as nossas tarifas NEGs padrões. E aí, com isso, vocês vão ter mais uma possibilidade de negociação. Vocês já tinham até esse ano a tarifa dinâmica, dando 20% de desconto da tarifa pública, já que 15% é uma condição para todo o público corporativo. A tarifa que era a nossa antiga negociada, a gente vai chamar de não LRA, que ela pode ser fechada dependendo da ocupação, porque o cliente não te penaliza por essa condição, e você também vai poder dar essa tarifa LRA, que sempre vai estar aberta e com um valor mais alto. A gente sabe que tem algumas negociações que são LRAs e que vai fugir um pouco do escopo dela ser mais cara que uma NEG. Mas nesses casos a gente vai trabalhar com uma criação de tarifa especial via formulário e aprovações de RM e do GRM. Tá? Então, a gente tem essas exceções mapeadas, mas a ideia é a gente começar a educar o cliente, que se ele exige uma tarifa LRA, essa tarifa vai ser mais cara do que uma não LRA, já que ela precisa estar aberta até o meu último quarto da categoria disponível. E aí a gente trouxe no próximo slide aonde estão essas tarifas que vocês podem conferir. A gente ainda está no momento de inserção das tarifas dentro do VHF, com o chamado que vocês abriram, e elas já estão sendo criadas, e as nomenclaturas vão ser iguaizinhas a essa que está na tela. Então a gente vai ter não mais negociada 1 2026, a gente vai ter não LRA NEG 1 até a 5, e as duas LRAs 1 e 2. Quando a gente criar uma especial, ela vai ter também essa mesma nomenclatura no começo. Não LRA e LRA especial 2020 e o valor da especial.
Então, dentro do VHF, vocês conseguem já identificar para aqueles hotéis que já receberam o tarifário, aonde estão inseridas. E aí, como você visualiza isso lá no seu yield? Mandinha, muda para mim, por favor. Desculpa, antes de você visualizar, você também consegue consultar quais categorias estão vinculadas em cada uma dessas negociadas. Uma novidade para esse ano é que vocês puderam definir quais categorias que a gente vai trabalhar com negociadas. Até o ano passado isso não era possível, a gente colocava todas da unidade. Então, lá no momento da construção do tarifário, vocês selecionaram, quero vender as minhas 3, 4 categorias mais baratas para as tarifas negociadas. E aí a gente fez a construção e inserção dentro do Salesforce e do VHF, a mesma lógica que vocês preencheram no Excel. Então vocês conseguem identificar dentro do VHF, indo lá em cadastro tarifas, e você entra dentro da tarifa, você consegue visualizar quais categorias que estão lá associadas. Então, quando vocês tiverem uma dúvida do qual categoria, qual preço que eu estou vendendo, eu sempre aconselho vocês usarem o VHF como o detentor da informação, porque é do VHF que a gente envia as informações para o cliente quando a gente mapeia ele com a B2B ou GDS nacional. E aí um ponto muito importante são os processos de depara. Então, toda vez que vocês tiverem um processo de criação de depara de novas categorias, a gente precisa sempre pensar nas tarifas negociadas. Se você está inativando uma categoria base da sua unidade, ela vai deixar de existir, a gente precisa ter uma outra categoria com aquele mesmo preço que tinha antes, porque o cliente já recebeu uma negociação com aquele valor e a gente não pode simplesmente deixar de dar aquela tarifa que a gente deu para o cliente. Então, todo o processo de depara que envolva criação de novas categorias, ele precisa ser bem estruturado e pensado como que vai ser distribuído isso nas tarifas negociadas. As tarifas públicas, a gente pode fazer o que precisar, porque as tarifas públicas são dinâmicas, mas as negociadas é importante a gente ter esse pensamento quando for necessário. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem nesse processo de deparo, consultem o time de RM, caso vocês são um RM CSC, eles estão bem instruídos em relação a isso, ou chamem a gente em distribuição aqui, ou eu a Jane, para a gente quebrar a cabeça aí e entender como que a gente faz com as tarifas negociadas em caso de deparo. E aí, dentro do VHF, a gente colocou aqui um passo a passo apenas para informativo de como você fecha essas tarifas. A gente tem 2 grupos agora. Antes tinha o grupo X Acordo, que é onde está as tarifas não LRAs, e o X LRA Acordo, que é onde está as tarifas LRA. Então, aqui é um printzinho de como abrir e fechar disponibilidade, e aí na próxima tela mostra o yield, onde aparece a tarifa aberta ou fechada. Tá vendo? Agora a gente tem 2 campinhos. Então, o de baixo, que é XLRA, ele não deve ser fechado em nenhuma data, a não ser nos períodos de blackout que você colocou lá na RFP, que o cliente já está ciente que essa tarifa não está disponível. Se você não informou essa tarifa, esse blackout date, no momento da construção da RFP, você não pode fechar essas tarifas ao longo do ano, porque senão o cliente pode te notificar e você vai ser multado dependendo do cliente, tá? Então, essa informação é bem importante. Fazer um reforço aqui na fala do Kaique. A gente não conseguia e agora a gente evoluiu para um processo diferente, onde a gente de fato vai conseguir trabalhar melhor esses acordos, trabalhar melhor as tarifas quando a gente fala LRA e não LRA. Então a gente precisa muito agora nessa temporada que está chegando fazer esse exercício, né? Então, esse cliente LRA, eu consigo trabalhar uma tarifa mais alta e tudo mais. Há uma semana atrás, a gente recebeu a notificação, então a gente foi multado, né? Então, fica sempre naquele, será que a gente é multado mesmo? Será que acontece? Será que não acontece? E realmente aconteceu. A gente está já como corporativo internamente tentando trabalhar em cima disso, em negociação com o cliente, mas precisa estar muito claro para todo mundo. Sim, nós somos multados e nós não podemos fechar um acordo LRA. Então, por isso que a gente precisa fazer esse exercício de uma forma assertiva, né? Entender. Esse é um cliente que realmente me compra, ele só está com o meu hotel, e aí a gente vai trabalhar dessa forma? Ok, podemos trabalhar e devemos trabalhar, mas a gente tem que ter na mente que, ao longo do ano inteiro, eu não vou poder fechar mais este acordo. E aí a Poli mandou aqui uma dúvida para você, Cá. Nas negociações, mesmo sendo não LRA, existe campos de blackout dates? Temos que enviar as negociações para o time de RM e fechar os períodos já negociados previamente? Sim.
Tanto na não LRA quanto na LRA tem o campo lá de blackout date quando vocês preenchem a RFP. Por isso, para vocês que têm RMCSC, é importante deixar alinhado esses períodos de blackout date para vocês preencherem a RFP com as mesmas datas que o time de RM vai fechar. Então, a gente está sempre alinhando com essas duas pontas, mas é importante isso estar até no yield de estratégia de vocês. Quais as datas que estão fechadas a LRA e não LRA. E a gente não ter uma confusão do hotel preenchendo uma data na RFP, o cliente recebendo uma informação e quando ele vai fazer uma pesquisa, outras datas estão fechadas. Então, é importante vocês terem essa comunicação com o time de RM das datas que serão fechadas ou não. Minha sugestão, nas reuniões de alinhamento, já definam quais são as datas prioritárias. Eu acho que tem empresas que aceitam 3, 4, 5 datas. Sim. Então, coloquem exatamente as datas que são movimentadas na praça de vocês. Não adianta abranger todo o calendário de eventos, principalmente nas LRAs, que tem uma restrição maior de fecho de vendas. Então, coloquem exatamente datas importantes, tá bom? E como agora vocês vão ter uma quantidade de categorias menor dentro das negociadas, para os hotéis que colocaram a primeira, a segunda ou terceira categoria, tudo indica que essas categorias vão ser as primeiras vendidas, e quando você estiver vendendo a terceira para frente, você já não vai ter disponibilidade no acordo fixo. Então, você vai vender só a flutuante. Então, por isso que a gente trouxe também essa possibilidade de categorias dentro do... escolher quantas categorias tem cada negociado. Pode passar, Amandinha, por favor. E aí, dentro da Omnibis, segue a mesma lógica. A gente criou já em todos os hotéis no Omnibis 4 blocos de tarifas. A LRA, net comissionada, e a não LRA, net comissionada. Vocês podem visualizar essas tarifas. E aí, à medida que a gente está carregando dentro do VHF, a gente está indo lá na Omnibis e carregando os preços das tarifas negociadas também lá. E aí, na próxima telinha, a gente colocou aí um passo a passo de como fazer o fecho dessas vendas dentro das tarifas LRA e não LRA. É o mesmo processo que vocês já fazem hoje para fechar uma flutuação, a gente só colocou aí o passo a passo para vocês terem de fácil acesso. Pode passar, Amandinha. E aí também no calendário de 360 lá no Omnibis, você consegue ver quais tarifas estão fechadas ou não. Então é importante sempre que a Omnibis esteja refletindo o que foi feito no VHF para você não ter uma discrepância entre as suas negociações, já que tem clientes que compram nos dois canais ou só em um ou em outro. Então sempre que for fechado dentro do VHF, precisa ser fechado na Omnibis. Pode passar, Amandinha. Bom, a minha parte era isso, era mais para contextualizar todos. Agora a Amandinha vai trazer para vocês o que mudou dentro do Salesforce, no ambiente que a gente tem de teste, e aí a gente pode abrir para dúvidas. Oi, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Amanda, gerente de contas do corporativo. Vocês continuam vendo, acho que a minha tela, eu vou abrir agora o ambiente teste para a gente mostrar para vocês as mudanças, tá? Eu não vou ver vocês, não vou estar vendo vocês, então qualquer coisa, a Ju e o Kaique vão me dar esse suporte, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, só mandar no chat, tá bom? Fique tranquila, Amandinha, pode seguir que a gente, qualquer coisa, te interrompe. Já está aparecendo o Salesforce para vocês? Já está na tela. Perfeito. Todo mundo enxerga bem, tudo certo? Todo mundo vendo tela? Sim. Maravilhoso. Então, bora lá. Esse ambiente é um ambiente de teste, tá, gente? Então, não tem todas as informações completas do nosso sistema. Algumas coisas não mudaram e eu vou fazer o processo completo e aí eu vou pontuar para vocês as principais mudanças. Então, aqui a gente está em uma conta fake, o processo ainda segue o mesmo que a gente já tinha, de criar uma nova oportunidade, em que a gente coloca qual que é a RFP, né, que a gente está montando. Data de fechamento, mesmo processo, sempre aquela data mais distante, né, que é onde vai encerrar o processo todo de RFP, e a fase de identificação de necessidades. Nada muda aqui do que a gente já está acostumado, tá, de criar a RFP. A oportunidade aqui, ela foi criada, e aí a gente vai enviar a solicitação de propostas que a gente já está também super habituado. Aqui no início da tela nada muda, então a gente vai contar para o nosso hotel qual é o tipo de negociação, qual que é a modalidade da tarifa que o cliente pediu.
Se eu tiver algum anexo, eu também consigo colocar aqui, nada muda ainda. A questão da temporada de tarifas, né, se é uma negociação bianual ou não, a gente coloca aqui também para o hotel poder preencher de acordo com a solicitação do cliente, a tarifa com o café também, e a descrição, onde a gente segue informando tudo aquilo que a gente tem de importante para o nosso hotel. Tá? Eu vou passar aqui mais rapidinho, porque o processo ainda segue muito parecido com o que a gente já está acostumado. Em relação às principais datas, nada muda também, a gente tem a opção aqui de colocar o deadline para o hotel, e aí preencher o início e o final do acordo. Aqui, só reforçando, todas as negociações que ainda forem até 31 de dezembro, a tela que vocês vão ver, que o hotel vai preencher, é a mesma que a gente já está acostumado. Então, vai aparecer lá a opção de vocês selecionarem se é fixa ou dinâmica, e o percentual, tanto da dinâmica, quanto a grade, né, de NEG 1 a NEG 5, que é o que a gente já está acostumado hoje. Isso, e aí acho que é importante só reforçar que a gente mantém as mesmas dinâmicas, né? Sendo 15% e 20%, tá bom? Isso. Aí, a mudança que houve é para 2026, que, como o Ká falou antes, a gente vai ter agora níveis diferentes, tanto para LRA quanto para NLRA. Então, vocês não se assustem se vocês colocarem ainda para esse ano e vocês não visualizarem essas mudanças. A mudança segue a partir do dia 1º de janeiro, coloquei até um do 12 aqui, deixa eu... 1º de janeiro de 2026. Aqui nos itens mandatórios, agora a gente precisa ter muita atenção. Se vocês rolarem a tela aqui para o finalzinho, vocês vão ver, isso já tinha anteriormente essa informação, mas era só a nível de conhecimento. Hoje, vai ter alteração se vocês selecionarem tarifa dinâmica, LRA ou NLRA. O que isso significa? Que se o cliente precisar obrigatoriamente de uma dessas tarifas, nós iremos selecionar, e aí quando o hotel for preencher, ele vai precisar preencher uma tarifa sendo LRA ou NLRA. E se eu não selecionar, aparece o campo livre mais para frente, que eu vou mostrar para o hotel preencher com aquilo que ele gostaria de acordo com a estratégia. Agora, se realmente a gente selecionar, o hotel obrigatoriamente vai ter que preencher. Aqui, para ficar claro para vocês, eu vou selecionar a LRA e a NLRA. A dinâmica eu vou deixar livre, tá? Aqui, para selecionar, nada muda, seleciona com Ctrl, tá? Que você consegue selecionar mais de um. E aqui embaixo também o que a gente já conhece. Então, canal de compra, código de distribuição, se a gente já tem, a gente já coloca. Se a gente não tem, pode deixar em branco, a gente preenche um pouquinho mais para frente. E aqui o intermediário é sempre a nossa agência, né? Então, a gente vai colocar aqui qualquer que seja a agência que atende esse cliente final. Avançando, como eu não coloquei anexo, ele continua enviando essa informação, se realmente a gente não quer colocar um anexo. Se eu precisar, porque eu esqueci por algum motivo, eu volto e preencho novamente com anexo, senão eu dou um avançar. Aqui já vem também uma outra mudança. Antigamente, para você filtrar o hotel, a gente filtrava só por bandeira, por cidade ou por NAR. Agora a gente também tem por vertical. Então, a gente consegue selecionar se é hotelaria, se é residencial ou se é multipropriedade. A gente já até incluiu multipropriedade, pensando muito no pipeline, que a gente tem várias unidades que serão nessa vertical. Isso a gente quis muito em construção com o time da Mariana, da Aninha, né, de Rumo, porque a gente sabe que muitas oportunidades, os clientes, eles não trabalham com residencial ou tem oportunidade que é só para residencial. Então, é legal que agora a gente consegue filtrar aqui para eles receberem ou não essa oportunidade. Então, eu posso selecionar cidades, por exemplo, e colocar que é só hotelaria, ou eu posso selecionar as cidades e colocar só residencial. Então, a gente consegue esse filtro a mais para facilitar, porque eu sei que muitas vezes, atualmente, a gente estava na unha, né? Então, se eu queria só para Rumo, eu precisava selecionar um por um. Se eu precisava enviar só para o hotel, eu precisava tirar ali a seleção de Rumo. Então, a gente Amandinha, posso te interromper um minutinho? Claro. O que é muito importante a gente ter de ponto de atenção quando a gente seleciona? Os pré-requisitos de Rumo, né? Foi até um pedido que a gente teve aí da BU, né? Da Mariana, do time da Mariana.
Se o cliente tem todos os pontos de atenção que o Rumo entrega e não entrega, tá bom? Então, a gente até separou para que ficasse mais visível, né? Às vezes a gente manda para todo mundo, e aí acaba entrando o Rumo, e elas têm uma demanda alta, às vezes até de declinar, porque às vezes é item mandatório e realmente o Rumo não vai conseguir atender. Então, só para a gente ter esse ponto de atenção, tá? A Dai fez uma pergunta aqui. Ju, vamos ter a opção de flutuante? A gente tem a opção de dinâmica e a gente tem a opção de tarifa fixa. A flutuante, ela não é uma tarifa que a gente carrega, ela está ali sempre disponível para o cliente. Então, por isso que a gente tomou a decisão de não ter. Se vocês entenderem, aí a gente precisa pensar no 180, né, e não que faz sentido, a gente pode ver essa possibilidade de colocar lá flutuante. Aí depois a gente pode alinhar, eu alinho isso com o K. Saindo, a gente pode falar melhor sobre esse tema, tá bom? Até porque a flutuante hoje, como a Ju falou, como ela está sempre aberta e a padrão, normalmente você declinaria essa proposta, então você não teria nenhuma outra tarifa, seja ela dinâmica ou fixa, para ofertar, tá? Que é o que a gente já trabalha atualmente. Eu vou avançar aqui, tá? Eu não vou selecionar nada, porque a gente está num ambiente que não tem opções, né? A gente tem dois testes aqui para a gente selecionar. Aqui nada muda, a gente consegue selecionar, ainda que eu consigo filtrar também por nome, eu consigo colocar aqui algum hotel específico também, que ele vai aparecer na listagem, e eu avanço, e aí a telinha de double check, que a gente consegue verificar se todas as informações estão corretas, se eu não esqueci de colocar nada, de selecionar nada. Se estiver tudo certo, a gente avança e a proposta ela é enviada para o hotel. Aí aqui na tela nada muda, a gente continua aqui indo para levantamento de tarifa, como a gente já está super habituado, e aqui embaixo fica a informação que os hotéis receberam e que por enquanto ainda não está preenchida, porque ela realmente acabou de ser enviada. Eu vou entrar agora em um dos hotéis para a gente ver do lado do hotel a tela como que fica. Então, a tela também nada muda, então você consegue ver todas as informações que a gente preencheu aqui em detalhes, né? Fica tudo certinho aqui que a gente colocou, e aqui que a gente vai ver principalmente essa questão de itens mandatórios, de tarifa e tudo mais. E quando tem anexo, logo aqui em cima vocês conseguem baixar o anexo, como a gente também já está acostumado. Aqui a gente segue com as duas opções de declinar, lembrando que quando a gente declina, não é possível voltar atrás e preencher uma proposta, então tomem muito cuidado, tá? Às vezes compensa vocês realizarem um preenchimento e ter uma renegociação do que vocês declinarem de uma vez. E aí, quando a gente realiza o preenchimento, aqui vocês vão ver que a tela deu uma pequena mudada, que aí já pensa nas tarifas de 2026. Aqui em cima segue com o anexo, que você pode enviar quando solicitado, pode ser uma apresentação, algum cardápio de AIB, ou algum documento que for solicitado, comentários importantes, pertinentes que o hotel acha legal passar para o cliente, e aí vem as tarifas. Anteriormente, né, como que funcionava? Aparecia lá a modalidade da tarifa, que a gente selecionava se era fixa ou dinâmica. Se a gente selecionava dinâmica, aparecia um campinho para a gente selecionar se era 15 ou 20, e se a gente selecionasse fixa, aparecia o grau para a gente escolher de NEG 1, NEG 5 e especial. Agora, como o Ká falou, a gente vai ter 3 opções para enviar para o cliente. A LRA, que a gente tem 1, 2, especial LRA, e não se aplica caso o hotel não queira enviar uma opção LRA. A NLRA, da mesma maneira, de NEG 1 a NEG 5, além da especial, e também não se aplica. E a mesma coisa com a dinâmica, o 15, o 20 e o não se aplica. Lembrando que é sempre importante reforçar que a gente deixa já disponível para os clientes da B2B e o Minibis sempre os 15%, tá? Então, mesmo que o hotel coloque não se aplica, vai estar já disponível para o cliente. Então, aqui é legal, de repente, o hotel ou selecionar o próprio 15, né, que é o que já está carregado, ou 20. Lembrando, óbvio, que em GDS o carregamento ele não é efetuado dessa maneira, ele já não fica disponível. O hotel precisa realmente passar um percentual de dinâmica.
tá? Agora, uma coisa que eu vou fazer um teste com vocês para vocês visualizarem. Lá atrás, quando eu enviei a oportunidade, eu coloquei que é obrigatório que o hotel preencha LRA e NLRA. Então, eu vou fazer um teste aqui com vocês, eu vou colocar não se aplica na LRA, eu vou preencher uma NLRA normal e vou preencher uma dinâmica. Aqui, informações gerais, nada muda, o estacionamento, posso colocar não e colocar o valor, se ele for cortesia eu já coloco sim, e aqui embaixo as datas de blackout, como o Ká falou, muito importante vocês alinharem com a RM essas datas, porque é o que vai chegar para o cliente das tarifas que não vão estar disponíveis, tá? Mas o campinho em si não mudou. Quando eu tentar avançar, você vai ver que vai aparecer se atenção, ó, há erros no preenchimento, porque a tarifa fixa é um item mandatório. Então, obrigatoriamente, eu vou precisar preencher. Eu avanço, ele vai voltar de novo para minha tela, e aí eu vou ser obrigado a preencher a tarifa. E aí eu posso selecionar aqui qual é o nível que eu gostaria. A mesma coisa com a NLRA. Eu não vou fazer com a NLRA de novo, mas vai aparecer exatamente a mesma mensagem, só que agora ele vai informar que é a NLRA que está faltando, mas preenchendo corretamente, né, vocês vão ver que ele vai avançar o processo normalmente, tá? Então, avançando aqui... Mandinha, só para reforçar em relação às tarifas especiais. As tarifas especiais, elas são um campo aberto. Então, quando você não tiver contemplado o valor já numa tarifa desenhada no tarifário, você vai selecionar a tarifa especial. Mas o que é importante vocês terem noção da tarifa especial, ela precisa estar disponível dentro do VHF para o time de distribuição fazer o carregamento. Então, antes, ou você preenche a RFP colocando a tarifa especial e pede e abre o fluxo de aprovação dessa tarifa especial depois que ela for aprovada pelo cliente, ou já tenha essa tarifa especial criada no seu VHF para você preencher ela manualmente o valor. Então tem que lembrar que são dois fluxos separados. Uma coisa é o preenchimento da RFP com a tarifa especial e outra é a criação da tarifa especial dentro da Omnibus e do VHF. Certo, não, e esse processo é muito importante até por conta da agilidade, porque quando a gente enviar para o cliente, se já for aprovado, a gente vai precisar agilizar esse carregamento. Então, para a gente realmente não travar esse processo e vocês ficarem sem a tarifa carregada para o cliente, tá? Aqui, como a gente não colocou nenhum anexo, ele vai aparecer sempre essa mensagem. E aí, quando a gente avança, a gente vai conseguir ver aqui, assim como a gente via, só que a gente vai ver agora separado por tipo de tarifa. Aqui, no caso a LRA, vocês vão ver todas as categorias que vocês cadastraram, que vocês liberaram para o time para poder vender para o público, né, nas negociações de RFP. E aí, a novidade é que agora, além de aparecer as tarifas, vai aparecer a nomenclatura do apartamento. Então, vocês vão conseguir fazer esse depara se está tudo certo, se realmente essa é a categoria que vocês estão pensando, se é a tarifa que vocês estavam realmente pensando em mandar para o cliente. E aí, ele vai aparecer aqui conforme vocês tiverem a categoria sendo só a primeira ou todas as demais. Se tiver tudo certo... Não, pode terminar. Conclui seu raciocínio. Se tiver tudo certinho, a gente segue, ele já vai aparecer como proposta criada, e aí quando ele for para a próxima página, aí você vai ver já da NLRA da mesma maneira. Então, aqui no caso, também, categoria 1, sempre o valor single, depois o valor duplo, e qual é a descrição, o nome dessa categoria. A mesma coisa em questão das demais. Pode falar, Cá. E aí é importante, a gente tinha, até esse ano, vocês selecionavam a categoria 1, 2, 3, 4, mas o cliente não tinha informação de qual quarto que era. E nem a gente tinha, vocês, na hora de preencher, tinham essa noção. A gente teve alguns casos em praças específicas que a primeira categoria era uma categoria adaptada, ou a categoria só twin. E a gente só foi identificar isso depois que a produção do cliente corporativo caiu. Porque a primeira categoria mais barata, que foi a que você preencheu na RFP, não era a categoria de interesse do cliente. Então, por isso, na construção do tarifário desse ano, a gente reforçou bastante sobre a divisão das categorias nas tarifas negociadas. Então, a gente imagina que esse exercício tenha sido bem construído esse ano e a gente não tenha problemas recorrentes. E aqui eu reforço também o que eu falei no começo da apresentação sobre depara. Se você estiver fazendo um depara, tirando uma categoria base, é importante a gente sentar e alinhar qual categoria que vai substituir essa categoria base. Por exemplo, no exemplo da tela aqui,
tá a Superior Queen. Se a Superior Queen deixar de existir e virar uma Luxo Queen, eu preciso ter ainda uma categoria no preço da categoria 1, de 740, por exemplo. Porque o cliente já vai ter recebido aquela informação na negociação, eu não posso deixar de distribuir esse preço. Então, é sempre vocês terem esse olhar estratégico quando forem fazer deparas. Claro, e outra coisa também, gente, pensando até do lado da negociação, quando a gente passa as informações para vocês do detalhamento da demanda do cliente, uma coisa que acontece muitas vezes é que o cliente tem uma demanda maior, ou às vezes só em uma categoria de cama casal, por exemplo. E às vezes a sua primeira categoria é twin. Então, o cliente não vai utilizar essa primeira categoria e, às vezes, a gente se baseou na escolha da NEG, né, na escolha do tarifário, na categoria 1. Então, sempre fiquem muito atentos se é categoria 1 ou se é categoria 2, tá? Para vocês, às vezes, falarem, mas o cliente não está usando, só que é porque, realmente, a sua tarifa ficou pensando na primeira e não na segunda, que talvez seria a que ele mais utilizaria, tá bom? Seguindo aqui, ele vai falar que foi criada, novamente, a proposta de NLRA, e aí a dinâmica, como a gente não precisa validar nada, ele só vem aqui como proposta dinâmica criada. Avançando aqui, você vai conseguir ver que a proposta está como preenchida. Se você descer um pouquinho a sua tela, ele vai aparecer aqui 3 propostas. Anteriormente aparecia só uma, que era a que você tinha preenchido, seja ela fixa ou dinâmica. Agora vocês vão ver que aparecem 3, uma para cada tipo de tarifa que você preencheu. Se você deixar de preencher uma delas, colocar não se aplica, vocês vão ver que vai diminuir, pode às vezes ter só LRA e NLRA, por exemplo, tá? Deixa eu voltar aqui para a tela da oportunidade, eu vou preencher o outro hotel rapidinho, só para a gente reforçar, tá? Aqui o que está sem retorno. Realizar o preenchimento. Então, a telinha que a gente mostrou agora, vamos preencher novamente, tá? Aqui LRA, NLRA, e essa eu vou deixar como o dinâmica, sem a dinâmica, por exemplo. Aqui também estacionamento, preencher, e o blackout, vou deixar em branco agora. Aqui, mesmas telinhas que a gente viu agora, vocês vão conseguir ver LRA e validar, e seguindo todo esse processo, com a NLRA e depois com a dinâmica. Então, foi como proposta preenchida. Aqui agora, para mim, na tela principal, eu consigo ver, como já era anteriormente, quais hotéis preencheram ou não. Se eu precisar notificar, caso esteja chegando o deadline, também consigo notificar. E lembrando, sempre bom reforçar, gente, que isso é uma dúvida até que frequente, o deadline a gente não consegue prorrogar se ele já ultrapassou. Então, o deadline aqui é dia 28. Dia 29, se a gente precisar prorrogar, a gente não consegue. Então, assim, atentem-se muito às propostas, como a Ju comentou, tá? Para iniciar agora a nova temporada, vai começar a chegar bastante coisa, então se organizem, olhem, fiquem sempre de olho no Salesforce para vocês não perderem o deadline, tá? Porque a gente realmente é uma trava do sistema que não permite que a gente prorrogue, para vocês não perderem oportunidades, tá? Aqui, depois que passou esse processo, é o que a gente já está acostumado, a gente marca como proposta apresentada, para eu poder avançar, que é quando eu vou mostrar para o meu cliente. E aí ele vai abrir esse botãozinho que a gente também já está acostumado, que é o visualizar o relatório. Eu não vou clicar nele porque ele não está funcionando aqui no ambiente, mas eu baixei um relatório modelo para vocês verem algumas mudanças que ocorreram. Aqui é de uma RFP que eu tinha feito teste anteriormente, então, como vocês sabem, ele vem vem desconfigurado e a gente vai configurar no padrão ou do cliente ou um padrão que a gente gosta já de utilizar. E aí vocês vão ver a mudança aqui, que cada hotel agora possui pelo menos as linhas das tarifas que eles preencheram. Antes era só uma linha por hotel. Agora vai ter mais linhas. Então, esse hotel aqui, que é o Radisson Test, ele mandou, nesse caso, uma tarifa dinâmica, uma NLRA e uma LRA. A mesma coisa o Transamérica Test, ele também enviou 3 propostas diferentes. E aí cabe a nós enviar da maneira que for melhor, sendo na planilha do cliente
ou nessa própria planilha. A gente pode enviar uma planilha única, se você sentir que é melhor você separar, enviar uma LRA e uma NLRA para o cliente, fica do critério que for melhor, do que você achar melhor, que o cliente fique também muito claro as informações, tá bom? Outra mudança aqui, que foi um pedido muito de vocês, é que agora a gente tem essa coluna, que é a de taxa de serviço. Então, todos os hotéis que têm taxa de serviço, o time do Kaique já alimentou no Salesforce as informações. Então, vocês não precisam mais preencher nos comentários essa informação, porque a gente já vai ter essa coluna, tá bom? Se o hotel não tiver, vai continuar em 0. Se ele tiver alguma taxa, vai aparecer para a gente. Outra coisa que agora vem no relatório também, assim como o Kaique tinha comentado, a gente agora vai ter a descrição da tarifa antes de cada categoria. Então, aqui um exemplo, ele aparece como superior twin, qual é a tarifa do single e duplo, né? No caso dessa primeira categoria, em níveis, né? Então, aqui essa segunda, por exemplo, é uma tarifa NLRA na primeira categoria. Essa daqui é uma tarifa LRA na primeira categoria. No Transamérica aqui, teste, a mesma coisa. Então, ele é a primeira categoria, o standard, e ele aparece a tarifa NLRA e a tarifa LRA. E aqui, sucessivamente... Só voltando, Amandinha, sobre a descrição da categoria, a gente tem um limite de caracteres de 100 caracteres para colocar a descrição. Então, quando a gente subiu a base de vocês para o Salesforce, a gente teve que dar uma encurtada no nome das categorias. Então, tudo que está como superior, twin, não fumante, a gente tirou o não fumante, porque para o cliente é irrelevante saber se é fumante ou não fumante, até porque a gente nem usa mais essa nomenclatura na hotelaria. Então, não vai estar exatamente igual ao VHF e ela pode estar um pouco abreviada. E o adaptado, o handicap, a gente colocou como adaptado até para o cliente entender que é um apartamento adaptado e a informação ser mais clara para eles no momento de visualizar as tarifas, tá? A Ana perguntou aqui sobre as taxas de limpeza dos rooms. Eu preciso confirmar, Ana, se a gente tem esse campo de limpeza dentro da conta do hotel. Eu vou verificar certinho se a gente consegue colocar essa informação e depois eu te dou uma devolutiva. Eu também acho que não. Porque é dentro da conta, né? No Salesforce eu acho que até daria, mas se não tiver dentro da conta do hotel, depois não faz vínculo. Mas eu fico com essa lição de casa, depois te dou uma devolutiva, Ana. Mas a taxa de serviço a gente ouviu, principalmente no AR 4, no encontro, e aí a gente trouxe isso para a lição de casa. Vocês verem que a gente presta atenção no pedido de você. Então, vão ter todas as categorias, né, como o Ká comentou, se o hotel tiver só 2 categorias cadastradas para a NEG, vai aparecer só 2, se o hotel tiver mais, vai aparecer todas as descrições. Aqui, por enquanto, está em branco, porque realmente é só para exemplificar. E aí, lá na frente do relatório, nada muda, que é aquela questão das blackouts, que você vai colocar o início e o término, e toda a descrição fica aparecendo aqui para a gente, bem bonitinho, com a quantidade que vocês colocarem, lembrando que o máximo que a gente tem são 5 opções, porque normalmente é o que o cliente permite, tá? Então, como reforçando novamente o que o Ká falou, tomem cuidado e escolham muito bem quais são esses 5 períodos para vocês preencherem, tá bom? Voltando aqui para a tela da oportunidade, a gente tem, depois dessa fase, ou a validação ou a renegociação. Eu não vou fazer a renegociação com vocês, até para não ficar tão extenso aqui o Conecta, mas o processo não mudou com o que a gente está acostumado. Se eu selecionar a renegociação, vai continuar aparecendo a tela para eu poder contar para o meu hotel o que eu quero que renegocie, e aí eu posso colocar, de repente a tarifa LRA ou NLRA, ficou faltando alguma informação, e aí eu vou colocar um novo deadline para o hotel poder preencher, e o hotel, a tela que vai aparecer para ele, é a mesma de quando ele preencheu inicialmente, que foram as telas que eu mostrei agora. Ele pode selecionar que ele quer manter o que ele já preencheu, então aquelas 3 propostas que a gente preencheu aqui vai continuar ativa, ou ele pode selecionar que ele quer renegociar. E aí, a dúvida que eu sei que muitas pessoas podem ter é, Amanda, mas e se eu quiser renegociar só a LRA? Não tem problema, você seleciona que você quer renegociar, você vai ali na LRA, você coloca a nova tarifa, e nas demais, que é NLRA e dinâmica, você preenche com aquilo que você já tinha preenchido anteriormente. Se você quiser renegociar tudo, você renegocia, se você quiser renegociar só uma, você também consegue. E aí volta para a gente essa informação de que está renegociado.
Lembrando também do deadline, tá, gente? Não percam o deadline de renegociação, porque se vocês perderem esse deadline, a gente vai entender, quem enviou a proposta vai entender que o hotel não quis renegociar e a tarifa que foi enviada anteriormente, ela vai permanecer ativa, tá? E aí, o próximo passo aqui, que também houve uma mudança, é a da validação. Então, vamos imaginar que a gente já validou com o cliente já nos retornou informando se está aprovada ou não aprovada. Anteriormente, quando a gente descia aqui, aparecia só um hotel. Então, o hotel, o Radisson, uma linha, Transamérica, uma linha, Clarion, uma linha. Agora, como a gente tem propostas, várias propostas para cada hotel, vai aparecer várias linhas, uma linha para cada proposta. Para facilitar, se, por exemplo, o cliente aprovou tudo, maravilhoso, a gente vem, seleciona aqui tudo, e eu coloco aqui em cima o aprovado, e tá tudo certo. Mas se por um acaso o cliente não aprovou alguma coisa, a gente consegue pesquisar para poder colocar essa informação. A gente pensou muito nisso porque tem cliente que às vezes vai aprovar a NLRA e não vai aprovar a LRA, ou vice-versa. Então, a gente consegue filtrar. E aí, o importante é, para você filtrar, você vem aqui nesse campinho de pesquisa, e aí você sempre vai colocar hífen, espaço e o que você quer selecionar. Se for LRA, eu coloco LRA. Se for NLRA, ou até mesmo dinâmico. Eu nem preciso colocar tudo, eu posso colocar só assim. Ele já vai aparecer. Mas sempre é muito importante ter esse hífen e espaço, tá? Porque senão pode dar algum erro e vocês não vão conseguir ver todas as tarifas. Então, no caso aqui, vamos fazer um teste, vamos imaginar que a LRA, o cliente, ele não aprovou. Então, eu vou selecionar aqui, subo aqui e coloco rejeitado. Coloco o motivo, né, do porquê que o cliente rejeitou, avanço. Ele vai falar que está validado e eu vou avançar. Só que como eu não validei todas, ele sempre aparece essa mensagem que eu preciso fazer uma nova validação. Eu coloco sim e ele volta naquela tela, e aí só com as que eu acabei não validando. Aqui eu posso filtrar novamente se eu precisar, mas nesse caso eu vou selecionar essas 3 e eu vou aprovar. Avancei, a proposta foi validada, e aí, na tela principal da oportunidade, já vai avançar novamente aqui a validação, a gente vai ter a informação aqui que as propostas são validadas, e aí, entrando na tela do hotel, o hotel também vai ter a informação de que ela está validada a proposta, e se eu descer aqui, eu consigo ver muito claro o que está aprovado e o que está rejeitado. Então, eu sei que a minha NLRA e a minha dinâmica, elas foram aprovadas, e a minha LRA, ela não foi aprovada, tá? Então, eu consigo ver muito claro esse retorno. E aí, aqui, obviamente, se eu clicar, vai ter a descrição do porquê que ela foi rejeitada, tá bom? Então, ficou bem claro para visualizar. E aí, voltando na tela da oportunidade, o próximo passo, né, da nossa negociação é enviar para carregamento, é algo que a gente também já está acostumado. A mudança aqui, ela vai muito no processo de encerrar a oportunidade. Hoje, como funciona? Quando eu seleciono o carregamento, seja ele por qual canal, seja se for, por exemplo, pelo time corporativo, pelos hotéis, ou uma reserva que é tarifa offline, eu vou clicar em carregamento, vai validar isso no sistema, e aí eu vou precisar marcar como encerrada a RFP. Esse processo de marcar como encerrado, ele vai continuar se o carregamento ele for pelo time corporativo ou pelos hotéis. Até porque o processo é um pouquinho mais lento. Então, eu vou colocar, por exemplo, que foi carregado pelo time corporativo. Eu, Amanda, por exemplo, vou entrar no Lecom, abrir esse carregamento. Quando esse carregamento for finalizado, eu volto aqui no Salesforce e finalizo o RFP. A mesma coisa para os hotéis. Eu envio para os hotéis carregam, mandam um comprovante que foi carregado, estando tudo carregado, eu dou um ok, e depois eu fecho a minha RFP. Só que a gente tinha um problema muito grande quando o cliente ele realiza offline, quando ele não precisa de carregamento. Muitas vezes a proposta ela ficava em aberto, porque acabava não validando depois que a proposta já estava encerrada. Então, agora, a mudança que a gente fez foi que se você selecionar
que foi direto, né? Eu vou até colocar aqui para vocês, que foi direto hotel. Eu acho que esse impacto ele vai muito diferente, principalmente com o time do Rio, né? Porque a gente sabe que offshore é tudo direto no hotel, é tudo offline, né? São sondas que entram e saem. Então, foi até um pedido que veio na época da Tati Barbosa, que estava como GRM, e aí eu falei, gente, a gente precisa pensar diferente. E aí eu só queria reforçar um ponto da Mandinha, quando ela fala, para eu poder dar como validação comercial a proposta fechada, eu preciso que vocês subam o comprovante do carregamento. Eu recebi ao longo desse ano muitos questionamentos dos regionais. Ju, eu entrei ali no BI e aí a proposta ela não estava fechada. Ela ainda está em aberta, em carregamento. Quando eu ia entrar para ver o detalhe, era até o próprio hotel daquele regional que não tinha subido o comprovante de carregamento. Nós não podemos dar a validação, a ferramenta não permite eu dar a validação comercial no todo, se não subir o comprovante do carregamento, até para que a gente possa entender quem carregou e quem não carregou. Às vezes já está até carregado, mas a pessoa não deu lá, né, e subiu aquele comprovante. Então eu peço muito esse ponto de atenção de vocês. Eu tenho inúmeras propostas abertas ainda este ano, que não deram como validação comercial. Por quê? Porque eu não tenho comprovante de carregamento de alguns hotéis, tá bom? Então é um ponto que a gente precisa ter de atenção. E aí a Amandinha, não só a Amanda, nossos gerentes de contas e outros gerentes de contas também, né, dos hotéis, ficam lá cutucando. Sobe aqui esse carregamento, me ajuda aqui. Então a gente precisa ter esse ponto de atenção. Até foi um pedido dos regionais, Ju, mas não tem. Não, não tem. Eu não vou mudar essa regra, porque a gente precisa ter essa garantia de que de fato for carregado. E outro ponto, a gente precisa subir o comprovante correto. Quando eu abro, tem muitos comprovantes que, né, teve até carta acordo que o hotel subiu para dizer que estava carregado, tá? Então esse também é um ponto de atenção que a gente precisa ter aqui. E aí, voltando, quando for offline, então, quando eu selecionar aqui, que é o cliente realiza offline, e eu der o avançar, a minha oportunidade ela já vai fechar automaticamente. Eu não vou precisar colocar offline e depois marcar como encerrado. Quando eu avanço aqui, ele vai automaticamente, vocês vão ver que ele já vai dar como encerrado e ganho. Então, eu não preciso ir lá e encerrar esse processo que a gente estava sentindo muito, esse gargalo de, às vezes, a oportunidade estava lá já como carregada, no caso, offline, e estava aberta, só faltava realmente apertar o botão de encerrar a oportunidade. Agora não precisa, ele encerra automaticamente, tá? E aí a gente tem o processo completo da RFP do início ao fim. A gente vai deixar para vocês, posteriormente, vamos mandar um comunicado com a gravação do Conecta de hoje, a apresentação não só do K, mas eu vou colocar também telas a tela, né, tela a tela para vocês, o print com todas as informações, e também a gente já está programado gravar um BeExpert, para poder ter tudo isso no sistema para vocês. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês conseguem consultar no BeExpert, mas também o nosso time, não só o nosso time do corporativo da área de vendas, mas o time de distribuição do CAIC, a gente está sempre à disposição para o que vocês precisarem, qualquer dúvida, qualquer solicitação, a gente está aqui para apoiar vocês, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Amandinha, só reforçando, acho que da Thaís que levantou a mão, reforçar na planilha, no relatório que você extraiu, tem os filtros de inativo, ativo e rejeitado, para vocês tomarem cuidado quando vocês extraírem o relatório, fazer o filtro do que está aprovado e tirar o que está rejeitado, para o cliente não receber informações que não estão aprovadas. Sim, e a mesma coisa do ativo e inativo, né, como o Ká falou, até para carregamento, porque o que acontece? Isso já acontecia algumas vezes e até vamos tentar evitar agora para esse próximo ciclo. Quando acontece a renegociação, vocês vão ver que tudo vai aparecer aqui para vocês, o relatório. Vamos imaginar que todas essas negociações elas foram renegociadas. Em vez de aparecer 3, ele vai aparecer 6. As 3 primeiras, elas eram as originais, e as 3 próximas, elas são as ativas.
vai aparecer lá no final desse relatório, aqui não está aparecendo porque é do ambiente teste, mas no oficial, lá na última coluna, aparece lá, não, aqui está aparecendo, na verdade, aqui, né, aqui no começo, está diferente. Ele está aparecendo como ativa. Então, assim, se houver renegociação, vai aparecer como inativa as propostas anteriores e ativa as propostas atuais. E aí, quando vocês forem subir o carregamento, é importante também filtrar o que está ativo e o que está inativo, para vocês colocarem só no carregamento o ativo. Por isso que, às vezes, principalmente, às vezes, até para o nosso time corporativo mesmo, aparecia a devolução no Lecon de, está aparecendo mais de um hotel por linha. O mesmo hotel está aparecendo duplicado. É por isso, porque às vezes tinha uma inativa e uma ativa, e a gente acabava esquecendo de filtrar. Então, tem aqui esse status da proposta que a gente consegue selecionar muito bem o que está ativo e o que está inativo, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu tirar aqui a tela para ver vocês. Estão me ouvindo? Sim. Super. Minha tela travou super aqui, que eu não estou conseguindo. Eu só fiquei com uma dúvida aqui. A Vitória mandou, até questionei aqui. Validação comercial no campo de pesquisa. Consigo colocar o nome do hotel também para pesquisar? Ou somente CLRA ou não LRA? Sim, a gente pode pesquisar de qualquer forma. Você pode pesquisar por bandeira, você pode pesquisar por cidade, você pode... Só para ficar claro que a validação comercial, Vitória, ela é outra coisa. O campo de pesquisa, você pesquisa a bandeira, nome, o que você precisa, e validação comercial é quando eu digo, ganhei essa oportunidade ou perdi essa oportunidade. Ou também subi para carregamento, porque a gente sabe que tem muitos gestores que somem, tá? Só para a gente separar as duas coisas, são coisas diferentes. Mas você consegue, em campo de pesquisa, sim, procurar. Quando você abre a oportunidade na lateral, tem tudo separado, né? Hotel que já está carregado, hotel que não carregou, quem declinou, quem nem sequer respondeu. Você também consegue ter todas essas visualizações. O filtro ele é muito intuitivo, tá? Então, se você colocar lá, por exemplo, vamos imaginar que eu mandei para um cluster e só um hotel desse cluster foi aprovado. Eu consigo colocar lá, por exemplo, lá Transamérica, vai aparecer só o Transamérica, e aí eu valido lá ele, e aí depois aparece as outras opções para eu rejeitar, por exemplo, tá? A gente consegue super essa informação no filtro, tá? E aí, lembrando que o filtro, toda vez que eu quiser limpar ele, eu tiro todas as informações, dou um enter, ele vai aparecer a listagem completa, tá? E o que já eu selecionei vai ficar selecionado, tá bom? Beleza. E vocês gostaram das mudanças? Muito bem. Como eu disse lá no início, a gente tem mudanças significativas. A gente sabe que todo começo e toda mudança ela é dolorosa, até que entre no circuito. Esse Conecta ficou gravado, então, fiquei com dúvida, quero dar uma revisada, vocês têm oportunidade de assistir. Vamos liberar um comunicado na sequência também sobre o tema, e em breve a gente já tem um Be-Expert. Quero agradecer imensamente a chegada do Kaique, né? Ele tem sido um ponto crucial na ajuda aí com o CRM, a gente está conseguindo organizar muitas frentes. Agradecer Jane, agradecer a Mandinha, que faz todo o processo, essa batida, e faz o ambiente teste, fala o que dá, o que não dá, o que a gente acha, não, também é um ponto focal bem importante, e agradecer o engajamento de todos vocês. A gente está fazendo a batida quinzenal de comunicados referente à temporada de RFP, eu espero que todos tenham visto aí. Então a gente fez um comunicado há 15 dias atrás com algumas dicas, saiu um comunicado na terça-feira também com outras dicas. Já estamos em agosto, então se antecipem, busquem os clientes, estudem o que vocês negociaram em 2024, para que vocês possam já correr atrás desses clientes em 2025, para o ciclo de 26, tá bom? Acho que vai ser um ciclo bem saudável. A Lili levantou a mão, pode falar, Lili. Oi, Ju. Não, primeiro parabenizar vocês, as atualizações estão muito boas e o que o time pediu, né? Acho que o importante é isso, a participação de todo mundo. E o nosso... vir, tá, Lili? Exato, a gente sabe. A primeira ponta do iceberg. A gente tem aí. amanhã começa a arquitetura de um outro projeto para uma outra frente de negociação também. Que vai ficar bem legal. O meu pedido aqui para todo mundo, né, até em nome
de todos, na verdade, que a gente precisa que todos os processos sejam concluídos, como a Ju falou. Né? Às vezes a gente faz tudo e chega a última etapa lá e não faz. E no momento que a gente mais precisa, numa reunião de conselho, numa situação crítica, que a gente precisa ir lá naquele relatório que foi criado, que é maravilhoso, quando a gente puxa, às vezes as informações que estão ali não são, de fato, o que reflete para aquela unidade. Então, às vezes, a gente deixa de usar a ferramenta da forma, né, ou vender o nosso peixe, ou trazer a realidade, seja para o investidor, seja para qualquer situação que a gente precise, porque às vezes a gente ainda encontra muita inconsistência no relatório, e às vezes é isso, esquecer uma etapa, não concluiu a etapa, e no final isso faz uma diferença gigante, e sempre que a gente precisa, é sempre de uma hora, uma reunião de hoje para o mesmo dia, então a gente ter esses relatórios, de fato, exatamente o que é o de cada hotel, né? Quantas oportunidades, quantas negociações aprovadas, é fundamental, né? Então, acho que é mais o mesmo aqui, mas fica aqui um pedido, porque de nada adianta a gente ter todo esse trabalho se lá no final a gente não finalizar e não conseguir mensurar e conseguir ter os números da companhia de uma certa geral e de cada unidade, tá? Acho que é esse o pedido aqui. Ótimo, obrigada pelo apoio, viu, Lili? Então, eu acho que é isso, né, pessoal? Obrigada, gente, e uma ótima quinta aí para todos. Até mais. Obrigada, gente. gente. Tchau, tchau.